Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Dicas para o Estudo da Bíblia. Este é o episódio de número 4 e a dica deste episódio é a seguinte: ao ler as Escrituras, tenha lápis e papel à mão. Na obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler, ele nos diz que o lápis é o símbolo da vivacidade da nossa leitura. Ou seja, a nossa leitura será tão ativa quanto fizermos uso de um lápis para marcar e anotar. Ele oferece 3 razões para as nossas anotações. Primeira, isso nos manterá despertos. Segunda, ler é pensar e o pensamento tende a se expressar em palavras. Terceira, anotar nos ajuda a lembrar das ideias e dos pensamentos do autor. Irving Jensen, que escreveu vários livros referentes ao estudo da Bíblia, concorda com isso. Ele nos diz o seguinte: um lápis é um dos melhores olhos. Com isso, ele quer dizer que se usarmos um lápis para marcar e anotar enquanto lemos, veremos em dobro. Com o uso do lápis ou caneta, a nossa capacidade de observação pode ser ampliada. A essa altura, você já deve ter percebido que a leitura que propomos nos recursos oferecidos no site todaescritura.org não é meramente um contato visual com o texto escolhido, mas é a leitura que visa a compreensão. Por isso mesmo, a nossa leitura da Bíblia deve ser acompanhada de marcações e anotações. As ferramentas para essa atividade são lápis, canetas, lápis de cor e um caderno ou fichário que podem servir como bloco de anotações e diário de leitura. Agora, que tipo de coisas o seu lápis deve registrar no papel ou nas páginas da sua Bíblia enquanto você lê o texto? Isso depende do seu objetivo e também de suas habilidades. Mas aqui estão algumas sugestões. Primeiro, registre suas perguntas. Um recurso é colocar um ponto de interrogação próximo ao texto e escrever a sua dúvida no caderno. Segunda, registre sua compreensão. Por exemplo, quando você compreender algo que você não compreendia antes. Terceira, registre quando você perceber alguma aplicação para a sua vida. Anote isso também e depois ore sobre isso. Quarta, registre assuntos que você deseja estudar mais profundamente. Por exemplo, você viu um assunto que lhe interessou e não entende muito sobre ele, então você anota: estudar sobre tal assunto tal semana ou daqui a tantos dias, né? Então você pode fazer outras anotações conforme sentir necessidade, mas essas são algumas das anotações mais básicas. Uma outra questão que eu quero apresentar é a respeito das marcações com diferentes cores. Há pessoas que usam diferentes cores para marcar os versículos que mais lhe chamaram a atenção. Isso pode ser feito, mas eu penso que, nesse caso, não se aproveita as muitas possibilidades na marcação do texto. Apenas marcou uma passagem que você gostou, mas não marcou de uma forma que lhe ajude a entender o texto. Marcar o texto, penso eu, deve ter relação com a observação do texto. Assim, você pode marcar certas coisas no texto para que seja possível identificar certos padrões no texto de uma forma visual. Você pode escolher um sistema de cores para marcar coisas específicas. Eu estou desenvolvendo um sistema pessoal e em breve eu vou compartilhar com vocês. Agora, por hora, deixe-me apresentar algumas possibilidades. Marque palavras que se repetem no texto, principalmente aquelas que se repetem muito. É óbvio que antes de marcar, você tem que ler o texto algumas vezes, nas quais você vai perceber quais as palavras que se repetem e depois você faz uma leitura marcando. Só de marcar essas palavras repetidas, você já notará que a sua compreensão sobre o texto vai crescer, porque você vai perceber quais as ênfases que são dadas naquele determinado texto. Segunda,
Se possível, indique coisas relacionadas. Por exemplo, você estava no capítulo 1, versículo 7, quando chegou no capítulo 5, percebeu que o assunto ou uma questão em particular tem relação com aquilo que você leu no capítulo 1, versículo 7. Então você tem que fazer a relação entre esses dois versículos. Você pode usar um símbolo ou traçar uma linha de um a outro texto, caso eles estejam na mesma página. Terceira, marque menções às pessoas da Trindade. Assim você pode observar mais facilmente o que o texto fala sobre o Pai, sobre o Filho ou sobre o Espírito Santo. Quarto, marque lugares mencionados. Isso pode ajudar a entender o contexto. Quinta, marque pessoas mencionadas. Assim você pode identificar os personagens e ver o que o texto fala sobre eles. A lista do que pode ser marcado é grande e você pode marcar conjunções, verbos principais, etc. Mas tenha cuidado para que não haja uma poluição visual, de maneira que tudo esteja marcado e então você não consegue ter muito proveito de suas marcações. Essas marcações, elas podem ocorrer em sua Bíblia ou em um aplicativo ou software, ou outra opção é você copiar o texto bíblico e colocá-lo em um programa de textos do Word. Então você pode, ou outro programa de texto, né? Você pode ali marcar da forma como você deseja. Uma vantagem de copiar o texto e colá-lo em programa de textos é que você, além de marcar, também pode criar parágrafos ou linhas conforme você deseja realmente estruturar aquele determinado texto. Agora, não se preocupe em usar todas estas sugestões de uma só vez. Com o tempo, você aproveitará melhor o uso das marcações e anotações. E no site Toda Escritura nós vamos oferecendo gradativamente instruções sobre essa questão. Mas por hora, eu quero que você perceba a necessidade de se tornar cada vez mais ativo em sua leitura da Bíblia, fazendo anotações. Eu recomendo que seu caderno que você tenha um caderno ou fichário para anotações e que ele sirva também como diário de suas leituras. Assim, você sempre começa com a data da leitura, registra a passagem que você leu, a versão da Bíblia que você utilizou e então você em seguida coloca as suas anotações referentes a esta passagem. Para você que faz parte do projeto Toda Escritura, você encontrará uma tarefa relacionada a esta dica em nosso servidor. Então vá até o servidor e procure lá a sala Projeto Toda Escritura, na sala Tarefas, você vai encontrar essa tarefa, o que você precisa fazer. Para quem deseja se tornar um membro do Projeto Toda Escritura, realizar essas tarefas e receber um feedback delas, veja o link na descrição. Encerramos assim o episódio de número 4 do Dicas para o Estudo da Bíblia. Para ouvir outros episódios, visite o site todaescritura.org. Graça e paz a todos que se acham em Cristo Jesus.